Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar uma vez mais vocábulos gregos a partir do Novo Testamento, utilizando, portanto, o texto Koine, para que a gente possa esclarecer algumas coisas no tocante a alguns vocábulos gregos. Dos vocábulos para expressar a ideia de amor, só sobreviveram no Novo Testamento agapau e filéu. Isto porque, embora nós saibamos que naquele período koiné, que foi mais ou menos 300 anos antes de Cristo até 300 anos depois de Cristo, 600 anos, portanto, nós temos a ciência de que tinha muito em uso agape, filéu e eros. São os três tipos de amor, segundo alguns. Mas acontece que quando a gente vai para o Novo Testamento, essa questão relacionada à etimologia, ela não ganha força, pelo contrário, enfraquece. É uma falácia etimológica, porque nem sempre corresponde com a etimologia de cada termo em questão. Deste modo, nós temos somente no Novo Testamento dois vocábulos gregos para amor: agapau e filéu. O verbo amar tanto de uma forma ou de outra, e começa muita especulação dizendo que agape é um amor especial, um amor originado em Deus, etc e tal, e dá a impressão até que o filéu é um amor como se fosse inferior, quando na verdade os escritores no Novo Testamento não fizeram dessa maneira. Eles poderiam? Poderiam, mas não fizeram. E a gente tem que seguir conforme foi feito o emprego por cada um destes termos, que é agape ou filéu, em o Novo Testamento. Vou fazer a leitura dentro do estudo de vocábulo da parte de William Carey Taylor, um estudioso gramático que nos brindou com a introdução ao estudo do Novo Testamento grego. É uma gramática, a primeira parte. A segunda parte é dedicada somente a estudos de vocábulos. E ele vai dizer justamente que no primeiro século da era cristã, estes termos, agapau e filéu, aparecem no meio de uma evolução radical. Na área gramatical e naquele período clássico, filéu era o verbo geral para indicar todos os sentimentos de amor, se bem que, em contraste com seus sinônimos, tivesse sua ideia especial. Mas a gente está se referindo aqui, ele está se referindo aqui àquele período clássico. Filéu era o termo mais imponente, mais assim valioso, nobre entre agape, filéu, eros e storge, um outro termo para amor, muito utilizado naquele período do período clássico ou quando não do grego antigo. Mas ele prossegue. No Koiné, que é justamente esse período que abarca 600 anos, 300 anos antes e 300 anos depois de Cristo, agapau se torna o vocábulo mais popular e generalizado naquele período. E quando utiliza ou usa no Novo Testamento e também na Septuaginta, é para expressar toda sorte de amor, desde o incesto de Aminon até ao mais santo amor humano ou divino. Se você pegar a Septuaginta, que é uma tradução para o grego koiné a partir do texto hebraico, vai observar que aquele incesto da parte do filho de Davi com a sua irmã, ou meia-irmã, o Aminon, ele estava, vou dizer assim, doente de amor, mas na verdade esse amor que ele sentia pela a irmã, vou colocar amor entre aspas, mas é utilizado pelos tradutores como agape. E era naquele período, antes de Cristo, que foi feita a tradução. E eles não conceberam Eros, tampouco Filéu, muito menos Storge, mas utilizou agape. E o William Carey Taylor prossegue dizendo que na Septuaginta
vai aparecer agape, do verbo agapau, 266 vezes na Septuaginta. Filéu só vai aparecer 36 vezes. E 20 destes casos quer dizer beijar. Vocês vão entender o porquê que o vocábulo da onde vem a palavra filéu, filia e etc e tal, tem a ver com beijar. Filéu se torna mais claro e fica com apenas seu sentido especial que sempre teve de um amor afetivo e emocional. Ele foi traduzido, por exemplo, como gostar 3 vezes, 3 vezes beijar e amar 18 vezes. A gente observa que a mesma palavra ela pode ser traduzida como beijar, gostar e simplesmente amar. Quando inclui esse amor, vai incluir assim, filéu, vai mencionar o quê? O amor do pai ao filho, o amor de Jesus a Lázaro e etc e tal. Conforme a gente vê aqui agora um exemplo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé. Vem de filéu, fil, filucin, filucin, que foi traduzido aqui como gostar. Um outro texto bíblico para nós analisarmos é Lucas, capítulo de número 22, lá no versículo 47. Olha só o que nos diz. E estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Destaque feito, e o termo que vem de filéu, filesai. É muito curioso para alguns, intrigante para outros, deixa as pessoas um tanto boquiaberto, porque às vezes a pessoa pensa que toda palavra derivada de filéu vai sempre ser um amor com um certo sentido ou significado. Mas não é bem assim. Pode ser beijar, gostar, como já foi colocado. E eu vou agora para João, o outro evangelho, no capítulo 5 versículo 20. Porque aqui diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Quando você fala que o Pai, numa referência a Deus, que é Pater, aludindo ao Senhor, ama o Filho, que é Jesus, ton huion, que é o Filho, que foi traduzido inclusive como F, um F maiúsculo, porque se refere, sem dúvida alguma, à pessoa de Jesus. Mas a palavra aqui não é agape, vem de filéu, filei, filei, rogar, pater, filei, tom, huion, caipanta, ou seja, a gente vai desmistificando aquele conceito de que sempre a palavra agape se refere a Deus. Pelo contrário, aqui Deus ama. E o emprego por parte do evangelista, que foi conduzido pelo Espírito Santo, movido, orientado, foi justamente este, filei, que dependendo do contexto pode significar beijar e ainda gostar, mas aqui é amar. Vamos para outros exemplos. Podemos ficar ainda no Evangelho de João, sendo que no capítulo de número 11, versículo 3, mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, o Filho de Deus, amava quem? O irmão das mulheres, numa referência a Lázaro. E como é que Jesus amava Lázaro? Segundo o emprego do vocábulo grego fileis. Era de se esperar, pelo que a gente ouve falar,
que Jesus deveria amar com agape, mas não é desta forma. Porque vocês vão observar que em o Novo Testamento, tanto agape quanto filéu, porque são os dois últimos termos gregos que aparecem, são intercambiáveis. Eles são como sinônimos, não tem diferença alguma. Ah, mas na etimologia? Na etimologia, sim, tem diferença. Mas quando você traz para o Novo Testamento, você verifica estas coisas que eu estou dizendo e mostrando para que vocês confiram com seus próprios olhos. E isso é bom, leva tempo, mas você não sai por aí falando bobagem. E tem muita gente que fala asneira, com base no que ouviu dizer, mas não conferiu, não fez uma pesquisa, não consultou os manuscritos e por isso continua induzindo as pessoas ao erro. O versículo 36, nesse mesmo capítulo, vai reforçar o que eu disse. Disseram então os judeus: Vede como o amava, que Jesus amava Lázaro. E filei é o termo que é utilizado. Ainda em João, sendo que desta vez no capítulo de número 20, vamos observar como foi empregado. João, digo, capítulo 21, versículo 15 e 17. Vamos atentar. 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. A gente já sabe o versículo 16, tornou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Aí vai ter muita gente sincera, muita gente boa que vai dizer, que vai colocando algumas palavras com um significado X, etc e tal, faz uma coisa bem florida, fica muito bonita, mas cá entre nós não tem nenhuma diferenciação realmente colocada como sinônimo. Ora, a partir do 15 você vai ver termos como este aqui, que vai intercambiando, deixa eu ver, filo. Aparece filo, aqui vai, ó, agapaz, aparece agapaz, filo, no mesmo versículo, novamente, versículo 17, deixa eu ver aqui, tá, fileis, filo, Jesus pergunta pela terceira vez, fileis, 16, já mencionei aqui, agapaz, e assim por aí. E assim, ou seja, não tem essas coisas que as pessoas costumeiramente dizem. Vamos prosseguir, porque não são apenas estes versículos e os empregos que vai fazer com que você venha concluir. Você pode observar outras coisas, por exemplo, em Mateus, capítulo 6, versículo de número 5. Nós já vimos isso, nós já vimos, mas nós já vimos sim. Vai haver, que é gostar. Eu me confundi, vou prosseguir aqui. Portanto, o William Carey Taylor vai dizer: nunca se usa do amor que devemos a um inimigo. Foi usado por Pedro, e tem uma pergunta assim: foi usado por Pedro para expressar seu intenso afeto emotivo a Jesus Cristo, embora ele não ousasse afirmar a qualidade de amor que se indica por agapau quando este se contrasta com filéu? Ele coloca duas perguntas. É porque todo gramático e não apenas é coerente com
as nuances elementares da linguística, mas que tem uma, uma fixação pela palavra de Deus em ser fiel a ela, não vai desejar emitir opinião no lugar daquilo que está explícito ou, quando não, implícito no texto. Ele prefere se calar para que a palavra de Deus fale por si mesma. De modo que Agapau, se bem que no Koine sirva para expressar todas as qualidades, boas ou mais, do amor carnal, espiritual, doméstico, religioso, conserva, quando em contraste com Filéu, seu sentido característico de amor, de estima, de apreciação do valor preciso do ser amado. E vai ter alguns estudiosos que nega o valor, que nega que Agapau se ocupe menos da pessoa amada do que Filéu, ou que há diferença psicológica por natureza do amor, expressa pelos dois verbos, pois um pode ser tão intenso quanto o outro. Aí é uma discussão sem tamanho, é pano para manga, mas a gente vai observando que dentro do Novo Testamento a, se esvai qualquer sentido especial, por exemplo, para agape, que vem do verbo agapau. A gente vai então caminhar para o final, mas antes lembrando que na Septuaginta, que a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné, vai usar 14 vezes o termo agape para expressar o amor sexual. Mas no Novo Testamento se usa mais de 100 vezes no sentido geral de amor. Não amor especial, mas no sentido geral. E a discussão aqui sobre o porquê disto, mas eu não vou alongar mais o vídeo, mas espero que você tenha apreciado e, quem sabe, se torne cada vez mais consciente do que realmente a palavra de Deus diz e conforme se encontra a partir das línguas originais.